paz do Senhor, meus irmãos, que bênção. Estamos aqui para mais uma aula do Instituto Bíblico de Paulínia. Nesta oportunidade, nós vamos falar para a classe do nível básico, ciclo 1 do estudo de teologia. E nós estamos, então, na 8ª aula. Estamos finalizando essa matéria que estamos estudando sobre os elementos da teologia bíblica. E nesta última aula, a 8ª aula, nós vamos falar sobre dois temas que compõem aí as doutrinas essenciais ou as doutrinas dentro da teologia sistemática. Então, nós vamos estudar aqui a doutrina da igreja, tá? E também vamos estudar a doutrina das últimas coisas, tá bom? Então, é muito importante que você acompanhe esses dois últimos temas da doutrina essencial para a salvação. Falando do primeiro tópico, do primeiro tema, que é a doutrina da igreja, é importante, e como eu sempre menciono aqui, é importante que você leia o nosso livro, tá bom? Então acompanhe lá, a doutrina da igreja está da página 153 até a página 166 do nosso livro, tá bom? E é importante que você também acompanhe todas as referências bíblicas, tá? A respeito desse tema, que estão inseridas ali no nosso livro, tá bom? Então, vai lá, leia página 153 até a página 166, está falando sobre eclesiologia, que é a doutrina da igreja. Então vamos lá, vamos iniciar aqui o comentário a respeito dessa doutrina essencial, tá bom? Que compõe aí a teologia sistemática. Então, como eu já mencionei aqui, o estudo dentro das academias, né, o estudo teológico para a doutrina da igreja, ele é chamado de eclesiologia, tá? Então, é o estudo da igreja em sua natureza, nas suas ordenâncias, nos seus ministérios, na sua missão e no seu governo. Então, tudo aquilo que engloba, tá, a igreja, quando a gente pensa nos objetivos, no valor do ministério, nas ordenanças que Cristo deixou para a igreja, a natureza da igreja, né, o propósito da igreja nessa terra, tudo isso nós estudamos dentro da eclesiologia ou doutrina da igreja. Essa palavrinha, eclesiologia, na verdade a palavra eclésia, né, que é uma palavra grega, tá? Logia, os irmãos sabem, como eu sempre menciono aqui, né, em todas as aulas, logia é o estudo, é a discussão, é o conhecimento, tá? Então nós estamos falando do conhecimento da igreja, tá? Mas essa palavrinha eclésia que nós mencionamos aqui, ela significa reunião de pessoas, tá? E essa palavrinha eclésia, ela é derivada de outras duas palavras também dentro do idioma grego, tá? E o primeiro termo que deriva essa palavra é o ek, tá? E ele significa fora de. E o segundo termo que forma essa palavra eclésia é o kalel, que significa chamar. Então, o sentido original dessa palavra eclésia, ela quer dizer chamado para fora, tá? Chamado para fora. Então, nós entendemos aqui que quando Cristo, né, formou a igreja, ele formou a igreja através de reuniões de pessoas ou de pessoas que foram chamados para fora, ou seja, para fora do contexto social, do contexto comunitário em que estava vivendo, né, o contexto mundano pelo qual estava vivendo, o sistema de vida dos seres humanos, foi chamados para fora, ou seja, saia desse contexto e venha para cumprir uma missão que é maior, um propósito que é muito maior. Então a igreja ela foi chamada para cumprir uma missão, tá? Um chamado mais especial, ou um chamado de maior importância. Tá bom? Então, igreja, eclésia, quer dizer isso, chamados para fora. Fomos convocados para uma missão maior, tá? Uma missão mais importante para a vida dos seres humanos. Então, a gente precisa ter uma noção aqui de como a Bíblia ela compreende, né, ou define o que é igreja, tá? Porque muitas pessoas pensam, tá, imaginam aí em sua mente que igreja
tá? É um espaço físico. Igreja é uma instituição, tá? Igreja é um local sagrado onde as pessoas se reúnem, se encontram ou se encontram com Deus. Então, muitos têm essa visão de igreja. Olha, igreja é um templo, igreja é uma instituição, é um lugar sagrado onde eu vou lá me encontrar com pessoas e também vou para lá me encontrar com Deus. Só que quando nós vamos para as Sagradas Escrituras, nós vamos ver que a realidade da igreja é outra, tá? Cristo vai nos mostrar e nos ensinar que a realidade da igreja é outra. Eu quero ler um texto aqui com os irmãos, que está lá em Mateus, capítulo de número 16. É importante que você acompanhe aí, tá bom? Nesse estudo, Mateus, capítulo 16 e o versículo de número 18, tá bom? Vou encontrar aqui para os irmãos e nós já vamos fazer a leitura. Mateus, capítulo 16 e o verso de número 18, ele diz assim. Vamos lá, Mateus 16, 18. Da mesma maneira eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do Hades ou do inferno não prevalecerão contra ela. Então aqui nós temos uma visão clara de Cristo falando a respeito da igreja e da formação da igreja, tá? Então Cristo está dizendo o seguinte, olha, numa conversa que ele está tendo com Pedro, olha, você é Pedro, tá? Agora, olhando para ele, Cristo diz, olha, sobre esta pedra, Cristo, né, que é a pedra fundamental da igreja, sobre esta pedra eu vou formar a minha igreja, vou edificar a minha igreja, vou construir a minha igreja, ou seja, sobre ele, sobre os ensinos dele, sobre o propósito dele, sobre a visão de Cristo, os objetivos de Cristo para o papel da igreja. E dentro desses objetivos, dentro desse plano, dentro desse propósito de que Cristo deixou para a formação da igreja, as portas do inferno não vão prevalecer, ou seja, podem se levantar, podem tentar destruir, mas não vão prevalecer, porque o propósito, o objetivo, tá? O plano de Jesus para a igreja, ele vai se cumprir. Então, o que é a igreja quando nós pensamos na definição bíblica, tá? Ela não é simplesmente uma instituição, tá? Não é simplesmente um templo físico, não é simplesmente um local onde as pessoas intitulam como um local sagrado e se reúnem ali para encontrar com Deus. Muito pelo contrário, igreja é uma missão que Cristo deixou, um plano que Cristo deixou, um propósito que Cristo deixou. Então ele reuniu pessoas, tá? Seres humanos, salvos, para cumprir ou dar continuidade no plano de Jesus, nos propósitos de Jesus, nas promessas que Cristo havia deixado para a sua igreja, tá? Então, o Novo Testamento, ele traz essa luz para nós, tá? Para compreendermos a natureza da igreja, o papel da igreja, o objetivo da igreja. O Novo Testamento, ele traz essa luz para que possamos compreender, tá bom? Então, um livro muito importante para que possamos entender o papel da igreja é o livro de Atos. O livro de Atos dos Apóstolos é um livro onde nós vamos ter uma compreensão exata, tá? Do papel da igreja. É o livro onde inicia ali esse plano que Jesus havia deixado para a sua igreja. Porque Jesus ele deu início, né, a este plano, porém o propósito de Cristo era muito maior. Estamos falando aqui da sua morte, da sua ressurreição, da sua ascensão, né, a sua volta para o céu, a sua exaltação. Mas fato é que o propósito, o plano de Cristo, ele deu continuidade, ou os seus discípulos foram colocados ali, intitulados para dar continuidade a esse plano que Cristo iniciou, a esse projeto que Cristo iniciou para a salvação, e isso inclui a igreja. Então, quando a gente lê o livro de Atos, e aqui eu deixo uma dica para vocês, alunos, leia o livro de Atos para que você possa ter uma compreensão mais profunda a respeito da natureza e dos objetivos e do propósito da igreja que Cristo deixou para nós, tá bom? Então, quando a gente lê esse livro, nós vamos compreender ali os exemplos, né? Nós enxergamos ali o crescimento da igreja,
começando ali depois do dia de Pentecostes, onde houve o batismo com o Espírito Santo, nós ouvimos ali o discurso de Pedro, a pregação de Pedro, né, o discurso evangelístico de Pedro, onde a igreja começou a crescer, onde mais de 3.000 pessoas aceitaram a Cristo, aceitaram aquela mensagem, aceitaram aquela missão, foram chamados para fora da onde estavam para estarem no reino de Cristo, né, no plano e no propósito de Cristo, para dar seguimento a essa missão, a esse plano que Jesus deixou para a igreja. É importantíssimo a gente notar que quando nós estudamos o Novo Testamento, meus irmãos, nós não vamos ver esse termo igreja se referindo a um prédio, a um local, tá bom? A uma denominação. Nós não vamos ver. Nós vamos ver esse termo igreja se referindo ali ao corpo de Cristo, tá bom? As pessoas, a reunião de pessoas para cumprir esse propósito e esse chamado, tá bom? Então a figura mais emblemática que nós vemos aqui no Novo Testamento para mostrar a igreja e os objetivos da igreja é chamada de corpo de Cristo, tá? O corpo de Cristo é a figura, é o desenho mais emblemático para que possamos compreender o plano, a natureza e o propósito da igreja nessa terra, tá bom? Então, a igreja de Jesus, pensando como corpo de Cristo, é formada por todas aquelas pessoas que fazem parte da igreja, né? Desde o início, tá? Desde o início, desde a sua fundação, desde a sua formação. Todos aqueles que fizeram ou fazem parte da igreja, das pessoas que fazem parte da igreja, estão no corpo de Cristo. Então a igreja tem essa dimensão. E aí surgem alguns questionamentos, como por exemplo, meu Deus, mas é muito complexo a gente pensar que igreja é todos aqueles que fizeram ou fazem parte da igreja num contexto global, né? Então quando a gente pensa nessa dimensão, parece que a igreja se torna um pouco complexa por conta do seu tamanho, da sua dimensão. Se todos esses que formam a igreja de Cristo, o corpo de Cristo, tá bom? Mas nós, olhando para o livro de Atos, nós vamos compreender e entender que a igreja, ela tinha o papel, né? Ela tinha o projeto dado por Cristo ali, através dos seus apóstolos, que a igreja também ela seria algo local, tá? Então, o que é uma igreja local? Quando a gente pensa no aspecto universal, nós estamos falando de toda a igreja, em todos os tempos, em todas as eras, das pessoas que formaram ali o corpo de Cristo, né? Que formam o corpo de Cristo e são considerados igreja, tá? Essa visão mais universal. Mas o fato é que quando nós lemos lá o livro do Atos dos Apóstolos, nós vamos ver que a igreja também ela tem um projeto local, tá? Que é um projeto no sentido daquela reunião da comunidade, do ajuntamento da comunidade, de pessoas que pertencem ali a uma localidade. E isso é muito fácil de ser compreendido quando nós olhamos para o Novo Testamento e nós lemos as cartas, tá? As epístolas direcionadas às igrejas, tá? Que eram cidades, tá? Que formavam ali a igreja comunitária ou a igreja local, né? A igreja de Éfeso, a igreja de Corinto, a igreja de Roma, tá bom? A igreja de Tessalônica. Então nós vamos ver ali que a igreja ia crescendo, mas ao mesmo tempo que a igreja se tornava grande, né? Quando a gente pensa no plano universal do tamanho da igreja, onde todos que aceitam a Cristo formam o corpo de Cristo, mas nós vamos ver também o ajuntamento ali de pessoas na localidade, tá? De forma comunitária, regional, e é o que acontece hoje, né? A igreja é muito grande, porém a igreja se reúne também de forma comunitária ou de forma local, tá bom? Dentro do livro de Atos, nós vamos ver então essa igreja local, nós vamos ver ali uma igreja doméstica, tá? O que é uma igreja doméstica? Não é uma igreja que se reunia em prédios, mas era uma igreja que se reunia na casa das pessoas, tá? Então, o início da igreja ali, não havia templos, prédios, né? Onde as pessoas se reuniam, mas se reuniam em praças, se reuniam na casa dos irmãos para formar ali o ajuntamento de pessoas para adorar a Deus. Então, quando a gente pensa nisso,
nós temos que entender que tudo aquilo que compõe a igreja, tudo aquilo que forma a igreja, tá bom? Essa igreja local, para que possam edificar pessoas, né, edificar comunidades, nós vamos ver que Cristo vai levantando, por exemplo, lideranças, né, para organizar ali nas localidades, né, geograficamente, cada líder na sua comunidade, para organizar a igreja, para pregar a igreja, para direcionar a igreja. Nós vamos falar disso ao longo desse estudo, mas nós vamos ver ali Cristo levantando líderes, né, para instituir liturgias, para instituir ensinos, para colocar ali a palavra de Deus para que essas comunidades, essas localidades possam ser edificadas pela palavra. Então, quando nós pensamos em eclésia, igreja, dos chamados para fora, nós temos que pensar na igreja universal, que forma o corpo de Cristo, aí nós estamos falando de todas as pessoas, tá? Em todos os tempos do início da igreja, da formação da igreja, é essa visão mais universal, tá? mais coletiva dessa igreja única, visível, que forma o corpo de Cristo. Porém, nós enxergamos também que a igreja nas suas comunidades, ela existe, ela é muito importante, e essa reunião de pessoas nas comunidades, elas são benéficas e muito benéficas, e está no plano de Cristo, está no plano de Cristo para a sua igreja, tá bom? Então, essas igrejas menores, comunitárias, regionais, elas são muito importantes. Então, Deus vai levantando líderes ali para instituir ali as liturgias, né, os ensinos e as pregações para essas igrejas, tá bom? Então, uma coisa muito importante para a gente observar nesse estudo aqui, onde nós estamos pontuando apenas um pouco sobre a eclesiologia, tá? A doutrina da igreja, uma coisa muito importante, meus irmãos, é que a gente precisa compreender, tá? E combater uma visão que está se espalhando hoje, tá? Hoje essa visão até está ganhando um corpo, onde as pessoas, muitos pregam, né? Que a igreja ela não precisa se reunir. É aquela visão dos desigrejados, né? Que não precisa a reunião comunitária, a união das pessoas, que não é necessário essa comunhão, tá? Entre as pessoas, tá? Que uma pessoa ela tem condições de buscar a sua salvação de forma individual, não precisa da reunião, não precisa dos templos, não precisa da comunidade, tá? Como nós vemos ali no livro de Atos, tá bom? Então, só olhar para a Bíblia Sagrada, nós vamos ver que essa visão é uma visão herética, né? É uma visão que não está de acordo com a palavra de Deus, até por conta do que nós enxergamos no apóstolo Paulo, que foi o grande evangelista ali depois de Cristo, que formou um número grande de igrejas, de pessoas que aceitavam a Jesus e formavam ali as comunidades, nas cidades, as igrejas, que nós estudamos em suas cartas, tá bom? Então esse fenômeno aí, eu nem digo que é um fenômeno, mas essa visão é uma heresia muito grande dos desigrejados, tá bom? Porque senão, como que seria possível, tá? E aí é um questionamento para as pessoas que têm essa visão, que as pessoas não precisam se reunir em igrejas, em templos, né? Em comunidades ali, a igreja, as pessoas se reunindo para adorar a Deus, para servir a Deus. Então, como nós oraríamos o Pai Nosso, por exemplo, né? Porque a oração diz que o Pai Nosso, não o Pai meu, né? O Pai Nosso. Então, você está falando o Pai Nosso, está falando de um coletivo, tá? Ele não é pai de um, mas ele é pai de todos, ele é pai daqueles que se reúnem, daqueles que compõem a igreja, daqueles que servem a comunidade como igreja. Então, o Pai Nosso não teria o sentido ali quando nós fazemos essa oração, que é uma oração comunitária, é o Pai Nosso que está nos céus, tá bom? Um outro questionamento para essa visão herética que nós enxergamos hoje aí é como é possível perdoar um irmão, né? Como é possível viver em comunhão, em comunidade, que a Bíblia fala tanto? Como é que eu vou perdoar uma pessoa, né? Como é que eu vou demonstrar o meu amor ao próximo se eu não vivo em comunidade, se eu não me reúno ali em comunidade para servir a Deus como igreja, tá bom? Como é possível trocar os dons espirituais? Como é possível trocar experiências sem essa reunião, tá? Sem esse ajuntamento de pessoas ali para servir
a Deus, tá bom? E uma coisa muito importante que nós enxergamos no livro de Atos dos Apóstolos é que o potencial da igreja, ou seja, da união dessas pessoas, dessas comunidades, para a pregação do evangelho e para o crescimento da igreja, é muito maior quando estão unidos, né? Quando há uma reunião de pessoas do que de forma individual. Então, essa união de crentes, né, nesse plano, nessa missão, nesse objetivo, quando nós pensamos no crescimento da igreja, se torna muito mais forte quando estão unidas do que uma pregação individual, do que uma pregação única, né? Do que uma pregação ali paralela, tá? De apenas uma pessoa levando o evangelho, tá bom? Então nós entendemos ali que essa reunião, tá? Que essa visão que eu disse a respeito da Igreja Universal, que são todos que formam o corpo de Cristo, né? Nós vamos falar um pouquinho sobre o corpo de Cristo, mas todos que formam o corpo de Cristo, mas nós entendemos também que a igreja ela é local, geográfica, comunitária, reunião de poucas pessoas para servir e adorar a Deus, com o seu líder, com a sua liturgia e com os seus ensinos. Tanto é que Deus vai levantar pessoas aí, obreiros, para realizar a vontade de Deus. Um outro ponto aqui que eu anotei é quando nós pensamos na volta de Cristo. A Bíblia diz que ele volta para buscar a sua igreja, tá? E igreja, ela traz essa ideia de reunião de pessoas, de concentração de pessoas, tá? De comunhão de pessoas. Então, ele não volta para buscar uma pessoa ou volta para buscar as pessoas individualmente. Ele vai arrebatar a igreja, né? Ele vai arrebatar a igreja universal, todos aqueles que pertencem à igreja. Um outro texto muito interessante que nós encontramos nas Sagradas Escrituras está lá em Mateus, capítulo de número 18, tá bom? E eu quero ler aqui com os irmãos, que mostra também essa visão que eu estou comentando aqui. Mateus, capítulo 18, verso de número 20, que diz assim, tá? Vamos lá. Porquanto, onde se reunirem 2 ou 3 em meu nome, ali eu estarei no meio deles. Igreja, aonde estiver reunido 2 ou 3 em nome de Cristo, não fala um, tá? Está falando de ajuntamento aqui de 2, 3 ou mais pessoas. Cristo disse, olha, eu estarei ali no meio deles. Está falando da igreja e Cristo está no meio da igreja através do Espírito Santo de Deus. Amém, meus irmãos? Então, quando nós temos essa visão a respeito da igreja, tá? Da importância da comunidade, tá? Da igreja local, tá? Da igreja doméstica, né? Com seus ensinos, com seus líderes. Quando nós temos essa visão, nós precisamos compreender qual é o objetivo da igreja. Qual é o objetivo da igreja, tá? Então a igreja tem alguns objetivos. Quando a igreja se reúne, tá? As pessoas se reúnem e formam a igreja, as pessoas, né? Não estou falando de templo, não estou falando de denominação, estou falando de pessoas que foram chamadas para uma missão, tá? E quando ela se reúne ali nas suas comunidades, a igreja tem um objetivo. Qual que é o objetivo da igreja? São alguns. Primeiro, pregar e ensinar, tá bom? O objetivo da igreja é doutrinar pessoas para entender a missão que Cristo deixou para nós. Então, tem que haver pregação, tem que haver ensino, tá bom? E pregação e ensino tem uma diferença. Amém, irmãos? Quando nós pensamos em pregação, é um exemplo bem simples aqui, porque não é o nosso objetivo, mas quando pensamos em pregação, nós estamos falando de uma mensagem mais evangelística, convidando pessoas para entrar no reino, tá? Convidando pessoas para fazer parte desse reino. Então é aquela mensagem de salvação, ela que é a mensagem evangelística, é aquela mensagem apontando o pecado e trazendo as pessoas para se livrarem da condenação do pecado. Então isso é uma pregação, tá? O ensino é quando essas pessoas estão dentro do reino, já aceitaram Jesus, agora nós precisamos doutriná-las de como caminhar dentro desse reino. Então, basicamente, essa é a diferença entre pregação e ensino. Pregação é o convite para estar no reino. O ensino é o ensino de quem está no reino para que ele possa seguir e caminhar no reino de salvação em Cristo Jesus. Tá? Então, primeiro objetivo da igreja aqui, pregar e ensinar. Segundo, discipular. Tá? Ou seja, tornar as pessoas discípulas de Cristo, tá? Então, qual que é o exemplo maior da igreja, tá? Qual é o nosso exemplo maior ali, o nosso foco de como
ser ou de que caminho seguir? É Cristo. Então, é tornar as pessoas discípulos de Cristo, não discípulos de pastores, não discípulos de líderes, tá? Não discípulos de pessoas que se intitulam ali, pessoas que têm uma espiritualidade maior. Não é nada disso. É tornar essas pessoas discípulos de Cristo Jesus, tá? Esse é o objetivo, tá? O terceiro objetivo da igreja é ter comunhão, tá? Comunhão, o que que é? É o relacionamento das pessoas, tá? Nós temos comunhão um com os outros e essa comunhão é importantíssima para que nós possamos enxergar os dons espirituais, a troca de dons, porque aquele que recebe o dom, ele tem o objetivo de abençoar o próximo. Então, olha o objetivo da igreja. A igreja precisa de dons espirituais para abençoar o próximo. Então, precisamos de comunhão para isso. Então, o objetivo da igreja é que as pessoas tenham comunhão, se comunguem, né? Tanto com o próximo quanto com Deus, tá? Então, a igreja traz essa visão de comunhão. E a adoração, tá? Nos reunimos ali para adorar publicamente o Deus que nós servimos, que é uma espécie de anúncio, é uma espécie de evangelismo, quando a igreja se reúne para adorar a Deus, tá? Quando nós estudamos sobre a Santa Ceia, nós vamos ver isso. Olha, pratiquem a Santa Ceia até quando? Até que eu volte para buscar a minha igreja, tá? Até o arrebatamento. Enquanto isso não acontece, vocês devem praticar ali essa ordenança que é a Santa Ceia. Amém? Então, o quarto objetivo da igreja. E eu quero ler um texto aqui, que para mim é muito importante, mostra aqui o objetivo da igreja, que está lá em Efésios, capítulo de número 4, e eu quero que você acompanhe comigo essa leitura. Efésios, capítulo de número 4, verso de número 11, tá? Vamos ler essa referência bíblica muito importante quando a gente pensa aí nos objetivos da igreja, tá? Falamos dos 4 objetivos e agora nós vamos entender um pouquinho aqui do motivo dessa reunião, desse ajuntamento de salvos para cumprir essa missão. Efésios capítulo 4, verso de número 11, diz assim: Assim ele quem? Cristo, designou alguns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres. Tá? Então o apóstolo Paulo está nos ensinando aqui que Cristo, tá, separou, designou, ordenou, chamou pessoas para cumprir algumas tarefas na igreja. E ele fala dessas tarefas. Quais são? Aí ele diz, olha, apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres. Então, que sentido teria Cristo separar essas pessoas, chamar essas pessoas, capacitar essas pessoas, se a igreja não se reunisse, né? Se a igreja não fosse uma comunidade, tá? Não fosse um ajuntamento de pessoas, fosse algo individual, não teria objetivo nenhum. Já que Cristo chamou essas pessoas para essas funções, tá? Ele tem um propósito. Qual é o propósito? O verso 12 responde, diz assim, olha, com o propósito de aperfeiçoar. Então, essas pessoas que são chamadas aqui, estou falando só de alguns exemplos, mas poderíamos falar de diáconos, tá? Mas estamos falando aqui de apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres, tá? Tem outros, mas estou usando esse exemplo para aperfeiçoar os santos para a obra do ministério. Então, qual é o objetivo? Aperfeiçoar a igreja para cumprir o quê? A missão, a obra que Cristo deixou para nós, para que o corpo de Cristo, quem é o corpo? É a igreja, tá? É a igreja universal, é a igreja local, é a igreja doméstica, é a igreja que se reúne, tá? Então, para que o corpo de Cristo seja edificado, ou seja, cresça, desenvolva, evolua, tá? Para que as pessoas possam pertencer a este corpo de Cristo. Então, olha o que ele diz no verso 13. Até que alcancemos a unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus. Então, além de Cristo chamar pessoas para funções específicas, ele diz que essas funções é para aperfeiçoar para a obra do ministério, para edificar o corpo de Cristo, e ele dá as armas aqui. Quais são as armas que a igreja usa para aperfeiçoar pessoas e para trazer aí a edificação para o corpo de Cristo? Quais são as armas? As armas são para que possamos alcançar a unidade e do conhecimento do Filho de Deus e cheguemos à maturidade, atingindo a medida da estatura da plenitude de Cristo. As armas é conhecer a Deus,
tá? Porque quanto mais nós conhecemos a Deus, tá? Quanto mais conhecemos Deus, mais temos fé e vamos chegando à plenitude da estatura, ou à medida da estatura da plenitude de Cristo. Então, nosso papel é se parecer com Cristo, tá bom? Então, nós vamos ver aqui que dentre os objetivos da igreja, pregar e ensinar, discipular, comunhão, tá? Adoração, Deus designou ali pessoas, tá? Com funções, apóstolos, profetas, evangelistas, pastores, mestres, tá? E nós temos um objetivo. Qual é o nosso objetivo? Aperfeiçoar pessoas, tá? Para que eles possam cumprir a obra, para que eles possam cumprir a missão que Cristo deixou para a sua igreja, tá bom? Então isso é muito importante para que possamos compreender ali o objetivo da igreja. E Cristo deixou algumas ordenanças para a igreja, como, por exemplo, tá? Ordenanças, ou seja, coisas que a igreja tem que realizar, são ordenanças que precisam ser feitas. E Cristo deixou ali algumas ordenanças. E dentre elas eu quero mencionar duas aqui que são as mais importantes. Primeiro é o batismo, tá? O batismo nas águas é uma ordenança para a igreja, tá? Então, a igreja de Cristo, ela tem que batizar pessoas nas águas, tá bom? E uma outra ordenança é a Santa Ceia. E a igreja de Cristo realiza, participa da Santa Ceia. Isso é muito importante, tá bom? Então, tudo isso que eu desenhei aqui de forma bem simples e pontual, estou apenas pontuando, não estou entrando aqui a fundo no ensino, no sentido de falar sobre a função do profeta, a função do pastor, a função do mestre, a função do apóstolo. Nós só estamos pontuando aqui os objetivos da igreja, tá bom? Quando você estudar essa matéria, eclesiologia, tá? Só a eclesiologia, com certeza você vai se aprofundar mais aí nos pormenores e vai entrar de forma mais profunda e mais didática nesse estudo, tá bom? Então tudo isso que eu pontuei aqui mostra que a igreja é o corpo de Cristo, tá? Por que a igreja é o corpo de Cristo? Porque as pessoas que compõem a igreja, ela tem uma relação vital com o cabeça desse corpo. Quem é? Cristo, ele é o Senhor. É ele que determina, é ele que dá as diretrizes, tá bom? Então a igreja ela tem uma relação vital com o cabeça. Então nós que somos o corpo de Cristo, Cristo é a cabeça e nós formamos o restante do corpo, tá? O apóstolo Paulo explica muito bem isso, fala a respeito da importância do corpo de Cristo, aí dá o exemplo, né? De todo o corpo, né? Das funções do corpo, do pé, da mão, do olho, da boca, enfim, de todo o corpo. E todos são importantes aos olhos de Deus, e todos formam o corpo de Cristo, todos têm a sua importância, tá bom? Então ele vai mostrar ali que independente de onde você está, independente da função que você exerça, você faz parte do corpo e tem uma importância muito grande e fundamental para o corpo. Porque se qualquer parte do corpo sofre, o corpo inteiro sofre, né? Se o pé está machucado, o corpo inteiro sofre com o pé machucado, né? Se os olhos estão machucados, o corpo inteiro ele vai perecer, ou vai padecer, ou vai sofrer por conta que os olhos estão machucados. Então, o corpo de Cristo, ele é formado por todos, tá? E todos têm que estar ali saudáveis para que o corpo de Cristo possa permanecer caminhando triunfante para a salvação em Cristo Jesus, tá bom? Então, nós temos uma relação vital ali com a cabeça. É ele que dá as ordenanças para o corpo, tá bom? O corpo também tem uma unidade. Tá? Apesar de o corpo ser diferente, tem uma unidade. Tá? Então, o pé não é igual à mão, não é igual ao braço. Então, o corpo ele tem membros diferentes, tá bom? Mas o corpo todo ele forma uma unidade. Então, dentro da igreja nós temos pessoas diferentes, pensamentos diferentes, conceitos diferentes, culturas diferentes, posicionamentos diferentes, ideias diferentes, costumes diferentes. Então, é uma diversidade de pessoas, porém nós entendemos que ali tem uma unidade. Por que tem uma unidade? Porque as ordenanças vêm de um só. Tá? As ordenanças não vêm do corpo inteiro, mas vêm do cabeça. Então nós temos algo que está acima dos nossos costumes, das nossas leis, dos nossos pensamentos, das nossas ideias. Nós temos algo que está acima, que é Cristo, tá bom? Então, na diversidade de pessoas, há uma unidade em Cristo Jesus para a igreja, tá? Então, a importância de todos os membros do corpo. Então, há uma importância ali de todos os membros do corpo, ou seja, todos somos iguais
perante Cristo, perante Deus ali, quando nós pensamos na importância do corpo de Cristo que forma aí a igreja, tá bom? E o corpo ele é submisso ao cabeça, tá? Então há uma submissão do corpo, tá? Todos estão sujeitos aí à ordem do cabeça que é Cristo. E nós enxergamos isso lá em 1 Coríntios, capítulo 12, verso de número 4 até o verso de número 7, tá bom? Então, meus irmãos, aqui nós finalizamos a ideia, esse estudo sobre eclesiologia, tá bom? Essa visão a respeito da doutrina da igreja, tá? O segundo estudo nosso que vamos falar agora, de forma bem breve, pontual, é a respeito da escatologia, que é a doutrina das últimas coisas, tá bom? Então, quando nós pensamos na escatologia, tá? Que é a doutrina das últimas coisas, nós temos que entender o seguinte, tá bom? Quero ler um texto aqui com os irmãos que está lá em Mateus capítulo 24, tá? Já lemos alguns textos aqui em Mateus, mas vamos ler mais um. Mateus capítulo de número 24, verso de número 14. Deixa eu encontrar aqui com os irmãos. Mateus 24, verso de número 14. Aqui, Mateus 24, verso de número 14. Jesus está falando aqui a respeito do final dos tempos. Ele diz, no verso 14 do capítulo 24, o seguinte: E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo habitado, como testemunho a todas as nações. Então chegará o fim, tá? Então Jesus está falando aqui do evangelho que vai ser pregado, e aí ele diz, olha, depois que for pregado a todas as nações, então chegará o fim. Que fim é esse, né? De que fim Jesus está falando? Então, quando nós pensamos nesse fim, nós vamos para o estudo escatológico, tá? Quando pensamos no final das coisas, no final dos tempos, tá? Esse fim que Jesus está falando aqui, que é o quê? Que é a conclusão da história, que é o findar da história, né? E esse fim é o estudo escatológico. O que vai acontecer neste fim? Então, quando nós pensamos em igreja, meus irmãos, nós temos que entender o seguinte, tá bom? A igreja, ela não está nessa terra aqui simplesmente como uma força social, né? Um trabalho psicológico, né? Para trazer paz interior para as pessoas, ou para trazer ali uma melhor conduta, como viver de melhor maneira em coletividade. E o papel da igreja não é só esse, tá? Nós entendemos que o sentido da igreja ele é muito mais amplo quando nós olhamos para o tamanho do nosso Deus. O Deus que criou os céus e a terra, o Deus que tem o poder sobre a história e não abandonou a história. Deus está agindo na história da humanidade, tá? Então, quando você pega aí o estudo a respeito da história da humanidade, você vai ver Deus agindo, o Deus criador, o Deus que tem todo o poder nos céus e na terra e até embaixo dela, né? Ou seja, está falando do Deus que tem poder em toda a sua criação. Ele não criou e abandonou. Muito pelo contrário. Deus criou e continua interagindo com a sua criação. E ao longo da história, dentro das Sagradas Escrituras, nós vamos ver tudo isso daí. E esse Deus da história, ele determinou um fim para a história, tá? Ele determinou uma conclusão para a história. Então é o Deus que está agindo na história, mas essa história não é sem fim, ela tem um fim, tá? Então, a grande pergunta para nós aqui é até onde vai essa história, né? Até onde vai essa história? Então, quando nós lemos lá, por exemplo, quero ler mais um texto aqui, Hebreus, capítulo de número 1. É importante que você leia. Hebreus, capítulo de número 1. Vamos ler aqui. E o verso de número 1 diz assim: Havendo Deus desde a antiguidade falado em várias ocasiões e de muitas formas aos nossos pais, por intermédio dos profetas, nesses últimos tempos nos falou mediante o seu Filho, a quem constituiu o herdeiro de tudo o que existe e por meio dele de quem criou o universo. Então, quando nós pensamos no Deus que está interagindo na história, Deus ele inseriu na história Jesus Cristo, o seu Filho, tá? Cristo foi inserido na história da humanidade. Por quê? Porque é através dele que a história vai se concluir. É através dele que a história ela vai ter um fim, tá bom? Então,
É em Cristo que nós vamos ter um desfecho para essa história, tá? Para a história de todos os seres humanos, para a história de toda a humanidade, de toda a criação de Deus. Ela vai ter um desfecho, ela vai ter um fim. E quem vai dar o desfecho? Quem vai cumprir esse fim? Quem vai concluir a história? É Cristo, tá? Então esse é o estudo da escatologia. É quando nós olhamos para Cristo e entendemos que Ele é capaz de dar um fim para a história, ou de concluir a história. E as promessas de Cristo, elas vão ser concluídas, tá? Isso começou ali quando ele veio a inserir o seu reino, instaurar o seu reino na terra. Quando nós lemos, por exemplo, lá em Apocalipse, capítulo de número 5, tá? Nós vamos ter uma visão bem clara a respeito do que eu estou explicando aqui. Por quê? Porque nós lemos lá o seguinte, olha, João aqui recebendo as revelações de Cristo, tá? Quando estava ali na ilha de Patmos, né? Porém, Cristo o levou ali para receber essas revelações. Capítulo 5 de Apocalipse, ele diz assim: Então observei na mão direita daquele que está sentado no trono um livro em forma de rolo, escrito de ambos os lados e selado com 7 selos. Que livro é esse? É o livro da conclusão da história. Então esse livro que está selado com 7 selos, ele é o livro da conclusão da história, do desfecho da história. Então, esse livro ele diz o seguinte, olha, verso 2, vi também um anjo forte que proclamava em grande voz, quem é digno de abrir o livro e de lhe romper os selos, tá? Então quem que é digno de abrir esse livro e romper os seus selos para que se cumpra o desfecho da história? E aí o verso 3 ele diz assim, no entanto não havia ninguém no céu, nem na terra, nem debaixo da terra que pudesse abrir o livro ou ao menos olhar para ele. Então, ninguém na Terra era capaz de concluir a história. Ninguém na Terra tinha o poder de abrir esses selos e concluir o desfecho da história. Porém, no verso 4 ainda ele diz assim, e eu chorava muito, porque não se encontrou ninguém que fosse digno de abrir o livro e olhar para ele. Então um dos anciãos consolou-me, afirmando, não chores, pois o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, que venceu para abrir o livro e romper os 7 selos. Nisso aconteceu que reparei que no meio do trono e dos 4 seres viventes e entre os anciãos em pé, um cordeiro que parecia estar morto e tinha 7 chifres e 7 olhos, que são os 7 espíritos de Deus enviado a toda a terra. Então havia alguém ali que era capaz, que era digno de abrir esse livro e concluir o desfecho da história, tá? Da escatologia. E esse alguém é Cristo Jesus, que morreu e venceu para que pudesse cumprir esse propósito, tá bom? Então aqui nós entendemos um pouco sobre o que compreende, né, esse estudo da escatologia. Porém, dentro do estudo escatológico, nós vamos ver os eventos que concluem a história, tá? Um evento que mostra o desfecho dessa história. E quais são esses eventos? Nós estamos vivendo o período da igreja, tá? O período da graça, o período onde Cristo instaurou o seu reino, né? O seu reino terreno, onde a igreja faz parte. Porém, quando finalizar esse período, tá? Nós vamos ter início ali, aí nós entendemos lá pela profecia de Daniel, que nós vamos ter início aí a última semana profetizada por Daniel, das 70 semanas, para o povo de Israel, tá? Então, quando a igreja for arrebatada, ou seja, a igreja for retirada dessa terra, e nós compreendemos esse acontecimento através da primeira carta que Paulo escreveu aos Coríntios, capítulo 15, quando ele mostra ali que primeiro os mortos vão ressuscitar, os mortos em Cristo, eles vão ressuscitar, depois nós, né, os que estivermos vivos, seremos arrebatados, ou seja, nós nos encontraremos com Cristo nos ares. Então a primeira coisa que a gente precisa entender aqui é que o arrebatamento, a volta de Cristo, ela acontece em 2 etapas. Então a segunda vinda de Cristo, Cristo veio a sua primeira vinda foi como um homem encarnado, porém Cristo ele vai retornar, ele vai voltar. Então essa segunda vinda de Cristo ela acontece em 2 etapas. A primeira etapa é essa que eu estou mencionando, que é o arrebatamento da igreja, né? Onde a igreja vai ser retirada dessa terra e nós vamos nos encontrar com Cristo nos ares e vamos para os céus com Cristo. Tá? Então essa é a primeira etapa da sua segunda vinda e nesse arrebatamento a Bíblia nos ensina que
nós vamos nos encontrar com Cristo e vamos participar ali do tribunal de Cristo, tá bom? O que é esse tribunal de Cristo? É onde as nossas obras vão ser julgadas. Não julgadas para condenação, mas tudo aquilo que nós realizamos de obras na terra, lembrando que a salvação é pela fé. Só que no tribunal de Cristo nós vamos receber o galardão, o presente pelas nossas obras. Então, o galardão é pelas obras que nós praticamos aqui na terra. Então, tudo que nós fazemos em prol do reino, em benefício do reino, seguindo o propósito e a missão do reino, que nós estudamos na eclesiologia, né, que é a missão da igreja, dos chamados para fora, tudo que nós cumprirmos aqui, que honra o nome de Cristo, que glorifica o nome de Deus, nós vamos receber o galardão, o prêmio, né? Por esses feitos aqui na terra, tá bom? Então, nós vamos participar do tribunal de Cristo. E posteriormente ao tribunal de Cristo, as bodas do Cordeiro, né? Que é a festa, né? Que é o encontro, né, do noivo, da noiva, que é a igreja, né? Com Cristo Jesus, né? Esse corpo de Cristo, ele vai se encontrar com Cristo, que é o noivo, para realizar ali o casamento para toda a eternidade, tá? Então, no arrebatamento da igreja, tá? Cristo ele vem, a primeira etapa da vinda de Cristo, nos leva para o céu, acontece o julgamento do tribunal de Cristo para o galardão e posteriormente acontece ali as bodas do Cordeiro, que é essa festa, o casamento do noivo para com a sua noiva. Amém? Então, após o arrebatamento da igreja, inicia-se ali a semana de número 70 profetizada por Daniel. É a última semana, né? Já se cumpriram 69 semanas e ainda falta uma semana. Essa última semana, a Bíblia chama de grande tribulação, tá? Aonde o diabo vai munir uma pessoa, né, que é o falso profeta de poder, vai munir uma segunda pessoa que é o anticristo com poder, e eles vão governar nesse tempo, tá? O anticristo, junto com o falso profeta, eles vão governar nesse período de 7 anos, que serão 3 anos e meio de uma relativa paz e 3 anos e meio de perseguição contra aqueles que professam o nome de Cristo e também contra os judeus, tá bom? Então, nesse período, desses 7 anos, o diabo ele vai reinar através dessas duas figuras, tá? Dessa tríade maligna, né? Que é o diabo, o falso profeta e o anticristo. Eles vão reinar nesse período, tá bom? Após o período da grande tribulação, né? Quando finalizar ali o período da grande tribulação, acontece a segunda etapa da segunda vinda de Cristo. É onde, diferente da primeira etapa, que é o arrebatamento, que só a igreja vai encontrar com Cristo, nessa segunda etapa, a Bíblia diz que todo olho verá, todo joelho se dobrará e vai ter que reconhecer que Ele é o Senhor, tá? Então, quando Cristo ele vem, e é muito interessante essa passagem, por quê? Porque a igreja, ela vem juntamente com Cristo, tá? Nessa segunda etapa da sua segunda vinda, a igreja estará com Cristo na retaguarda de Cristo. Então Cristo vem para derrotar ali o falso profeta, o anticristo, lançar eles no inferno, tá? A Bíblia vem para prender o diabo por 1000 anos, que aí nós entendemos que é a batalha do Armagedon, tá bom? Então isso acontece no final do período da grande tribulação, tá? Então quando isso se finalizar, nós vamos ter início ali ao milênio, tá? É um período de 1000 anos onde Cristo vai governar, vai reinar, onde a maldade não vai ter espaço na terra. E a igreja ela vai reinar com Cristo, tá? A igreja vai reinar com Cristo. Então vão ter pessoas nesse período milenial, tá? Vivendo, tá? Levando uma vida assim de forma normal, porém de extrema paz, de tranquilidade, não vai ter maldade, o pecado não vai agir, tá bom? Então as pessoas elas vão viver ali de forma tranquila, né? Onde a Bíblia mostra ali, onde até os animais ferozes vão viver em paz, tá? Vão viver em sociedade. Então esse período é o período de reino de Cristo, é o período do reino milenial, tá? Onde Cristo vai reinar, vai mostrar para a humanidade como é maravilhoso ser governado com Cristo. Aquilo que a humanidade desperdiçou, desde Adão e Eva, né? Aquilo que a humanidade rejeitou,
tá? O governo maravilhoso de Deus, Cristo vai mostrar as bênçãos nesse período milenial. Porém, no final do milênio, desse período milenial, a Bíblia diz que o diabo ainda vai ser solto por um tempo e vai conseguir enganar muitas pessoas, corromper ainda muitas pessoas, tá? Porém, nós entendemos que Cristo ele vai derrotar o diabo e vai julgar e lançar o diabo no inferno, aonde já estão o falso profeta e o anticristo, tá bom? E quando Cristo vencer o diabo, julgar e lançá-lo no inferno, nós entendemos também que vai acontecer ali o que a Bíblia chama de julgamento do trono branco, tá? É onde os ímpios, aqueles que morreram sem Cristo, aqueles que viveram sem Cristo, aqueles que perderam a salvação, eles vão ser julgados por Cristo Jesus, tá? A igreja, inclusive, vai estar participando deste julgamento, não para julgar, mas estará acompanhando esse julgamento de Cristo, tá bom? Para julgar os ímpios e lançá-los também no inferno, tá? E aí, após esse período do julgamento do trono branco, meus irmãos, a Bíblia diz que acontece ali os novos céus e a nova terra, tá? Onde o céu e a terra vão ser transformados, vão ser uma unidade, tá? O céu e a terra vai ser transformado por Deus e por Cristo, e nós vamos viver para toda a eternidade neste estado perfeito. Estaremos para todo sempre com o nosso Deus, com o nosso Cristo, com o Espírito Santo, com a comunhão de irmãos que foram salvos, tá? Nós vivemos para toda a eternidade nesse céu e nessa terra, transformados por Deus. Então aqui nós mencionamos, meus irmãos, de forma pontual, de forma rápida, mas pontuamos aqui os elementos, né, os acontecimentos desse desfecho final que Cristo vai ter poder de concluir, tá? Então esses são os acontecimentos de forma bem rápida e pontual aqui para os irmãos entenderem. Amém, meus irmãos? Deus abençoe sua vida, espero que esta matéria tenha trazido edificação, tenha trazido aí compreensão, tenha trazido conhecimento para a sua vida, tá bom? E o meu desejo e a minha instrução é que você continue estudando teologia, buscando se aperfeiçoar, conhecer a palavra de Deus, que é muito importante. Tem muito mais coisas para aprender a respeito de Deus e eu tenho certeza que vai ser uma bênção para a sua vida e para a sua história e para o seu ministério também. Deus abençoe sua vida, até uma próxima oportunidade, até uma próxima aula. Se você tiver alguma dúvida, coloque lá no grupo do WhatsApp, tá bom? Eu vou colocar lá também a nossa prova, a nossa avaliação, eu vou estar disponibilizando para que você possa fazer e entregar também. Deus abençoe, um grande abraço, fique com Deus e até uma próxima oportunidade. Tchau!